Então, seguindo aqui, né? Pela essa proposta, a gente vai dividir os seres em 3 domínios. O primeiro domínio ele é chamado de bactéria. Vai incluir as bactérias que a gente conhece mesmo normalmente, né? As bactérias que estão mais presentes no nosso dia a dia. Um outro domínio que a gente tem é chamado de arqueia. Esse domínio arqueia ele vai englobar outros organismos que são procariontes. Mas esses organismos procariontes, geralmente, eles não estão tão próximos da gente. Por quê? Eles vão viver em ambientes extremos, que são esses metanogênicos, halófilos e alguns termófilos. Eu vou explicar para vocês o que significam esses termos aqui, tá? E por último, o domínio eucária. Esse domínio eucária vai incluir todos os seres eucariotes. Só para lembrar, né, procariontes são aqueles seres que têm células procarióticas, ou seja, aquelas células que não têm o material genético envolvido por uma membrana. A gente costuma falar que célula procarionte é aquela célula que não tem núcleo. E célula eucarionte são aquelas células que têm um material genético envolvido por uma membrana, que a gente chama de carioteca, ou membrana nuclear. E a gente costuma falar que os seres eucariontes, eles são seres que possuem célula com núcleo. Só para a gente ter uma ideia aqui, o tipo de classificação que a gente mais se baseia até hoje, ele foi proposto por Linneu. Linneu ele foi um cientista que lá em 1735, lá no século XVIII, ele escreveu um livro. E nesse livro tem as bases para a classificação e para dar o nome para os seres. E essas bases elas são usadas até hoje. O que Linneu fez na época? Ele agrupou os seres vivos em categorias de acordo com as características semelhantes. Então ele foi pegando todos os seres, vendo as semelhanças que eles tinham, e à medida que as semelhanças iam diminuindo, ele ia classificando esses seres em outros tipos de vamos colocar assim, de grupos. O Linneu ele propôs a classificação dos seres em 7 grupos, que são o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. E aí tem uma palavrinha que a gente usa para lembrar disso, que é reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se eu coloco indivíduos no mesmo reino, é porque esses indivíduos têm algumas características semelhantes, mas não muitas. À medida que eu vou agrupando esses seres em categorias menores, isso quer dizer que esses seres apresentam características, maior número de características em comum. Então, se eu tenho 2 seres que estão no mesmo reino e 2 seres que estão na mesma família, os 2 seres que estão na mesma família, eles são mais próximos, eles são mais parecidos entre si do que os 2 que estão no mesmo reino. Tá? Na hora que vocês estiverem fazendo atividades, exercícios, vocês vão ver isso com mais clareza. Linneu também ele propôs um sistema de nomenclatura, que a gente chama de sistema de nomenclatura binominal. O que quer dizer isso? Segundo as regras que Linneu propôs, todo nome científico ele tem que ser formado por 2 nomes. O primeiro nome ele vai dar, ou ele vai informar o gênero a que a essa espécie pertence, e o segundo nome, junto com o primeiro, vai formar o nome da espécie. Espécie é a menor classificação que a gente tem. Se eu tenho 2 seres da mesma espécie, eles são muito parecidos. A classificação biológica de espécie é que seres da mesma espécie são aqueles que são parecidos entre si, que podem cruzar e gerar descendentes férteis. Então, quando 2 seres são da mesma espécie, é porque eles têm muitas características em comum. E aí eles vão receber o mesmo nome, que é o nome científico. Como nossa espécie tem o Homo sapiens, como o cachorro tem o Canis familiaris, e por aí vai.
Esse nome, além de ser escrito, né, o nome científico, o nome da espécie, além de ser escrito usando duas palavras, a primeira palavra ela sempre tem que ter inicial maiúscula e a segunda palavra sempre tem que ter inicial minúscula. Além disso, o nome científico ele nunca é acentuado, então eu não posso usar, por exemplo, o acento aqui igual tem em bactéria, isso não é permitido no nome científico. E o nome científico ele é sempre destacado do texto. Geralmente ele está em itálico, escrito em itálico. E quando a gente faz essa escrita à mão, a gente grifa os dois nomes, tá? Mas depois vocês vão ver com mais calma essas regras de nomenclatura científica. Voltando aqui nos domínios, a gente precisa relembrar os conceitos. Então, como eu falei com vocês, né, procariontes são organismos que são formados por uma única célula. Essa célula ela não vai ter compartimentos membranosos, ou seja, não vai ter membrana ali dentro, compartimentalizando, dividindo, né, as organelas dentro da célula, nem o núcleo verdadeiro, né, não vai ter uma membrana envolvendo o material genético. Os eucariontes, eles podem ser seres uni- ou pluricelulares, ou seja, formado por uma ou várias células, que vai ter membrana, e aí a gente já tem a carioteca, que vai separar o núcleo do resto do citoplasma. Não vai separar muito não, porque essa membrana ela é cheia de buraquinhos, cheia de poros, para permitir a comunicação do núcleo com o citoplasma e vice-versa. Mas é uma característica que diferencia os eucariontes dos procariontes, é exatamente essa membrana, né, que vai formar um núcleo separado aí. Como eu falei com vocês, né, lá as arqueias são os seres procariontes que vivem em ambientes extremos. Então, quando eu me refiro a um ser metanogênico, eu estou falando em organismos que conseguem viver em ambientes que são ricos em gás metano. Então, tem muito mais gás metano do que outros gases, ou muito mais gás metano do que normalmente existe no ambiente. E aí, não são todos os seres que conseguem viver nesse tipo, né, de ambiente com essa abundância desse gás metano. Os halófilos, que vão ser aqueles seres que vão viver em regiões que são ricas em sal. Então, né, por exemplo, o mar morto, ele é um ambiente que tem uma concentração de sal muito grande. Não são todos os seres que conseguem viver naquele ambiente. E os termófilos são aqueles seres que vivem em ambientes com altas temperaturas. Né? Por exemplo, seres que conseguem viver em ambientes termais, na borda de vulcões. Não são todos os seres que vivem ali também. Então, metanogênicos, halófilos e termófilos são seres procariontes que vivem em ambientes muito extremos. Tá? Espero que até agora esteja ficando tudo claro aí com vocês.